A levedura, o organismo microscópico que faz a cerveja fermentar e o pão crescer, tem a capacidade inata de ajudar as moléculas do DNA a se unirem. A pesquisa de DNA já utiliza a levedura há 30 anos, mas Gwyn descobre que outro laboratório desenvolveu novas técnicas para a montagem de sequências grandes de DNA dentro das células de levedura. A própria levedura absorveria o DNA e ligaria as cadeias pelas pontas para fazer sequências maiores. E os fragmentos que nós tínhamos já eram adequados a esse sistema. Nós tivemos sorte. A levedura reconhece esses 4 trechos sobrepostos da molécula e ordena as peças em um cromossomo completo. Já temos a molécula sintética inteira. Em 2007, 2 anos após o início do projeto, a equipe de Venter tem o genoma artificial completo de uma bactéria. Mas eles ainda não terminaram, porque o DNA em um tubo de ensaio é apenas uma molécula, não é vida. Para agir, se reproduzir e sobreviver, o DNA precisa estar dentro de uma célula biológica, que consiste em um citoplasma cercado por uma membrana. Um dos principais pilares da genômica sintética é que o genoma, o cromossomo das células, é o software. O sistema operacional da célula e o citoplasma é simplesmente o hardware que permite a expressão do genoma. E um é inútil sem o outro, é claro. Enquanto a equipe de síntese fabrica o DNA, a equipe de transplante aguarda no mesmo corredor. Como você sabe que não está crescendo? Porque eu Porque vi. eu não estou vendo. Seu trabalho é descobrir como inserir o DNA em uma célula. Alguns acharam que esta seria a parte fácil, mas estavam errados. Até o transplante ser possível, o projeto inteiro ficará suspenso. A forma de vida sintética superou uma barreira importante. Os cientistas em seu laboratório finalmente conseguiram fabricar o DNA sintético de uma bactéria. Mas ele será apenas uma molécula em um tubo de ensaio, até ser inserido em uma célula. O homem responsável por esta parte do projeto é John Glass. Até recentemente ele pesquisava doenças infecciosas para a indústria farmacêutica. Ele se junta a Craig Venter em 2005. Eu lidero uma equipe de 6 cientistas, contando comigo, Esse faz o upload nesse. cujo objetivo é transplantar o genoma bacteriano para uma célula receptora apropriada e fazer dela um organismo sintético. Craig explica o que ele quer que aconteça no processo de transplante. A célula é um processo muito dinâmico. Vou desenhar uma célula, o cromossomo dela age como um software. E são as proteínas criadas por este cromossomo que definem a estrutura e a função da célula. Então nós pegamos o novo cromossomo e o inserimos na célula para substituir o antigo. Agora temos um novo software. E este software ordena a produção apenas de proteínas azuis. E o que acontece é que a célula se divide, gerando 2 células filhas. E ela só tem o cromossomo azul, ela só fabrica proteínas geradas pelo cromossomo azul. E isso define uma espécie totalmente diferente da original. Esta é a hipótese. Mas a questão é, como fazer isso? Pegar o cromossomo de uma célula e inserir em outra. Tecnologicamente, isso se mostrou extremamente difícil. Não é uma coisa que dê para fazer com uma seringa, só e injetar. É uma operação muito complexa. Obviamente, o DNA é uma molécula minúscula, incrivelmente delicada. E as células também são delicadas. Antes mesmo de o DNA sintético ficar pronto, a equipe de transplante de John Glass começa a praticar com DNA natural, tirando o cromossomo de uma célula e tentando fazer outra célula absorvê-lo. Um dos obstáculos é que, em termos gerais, quanto menor o micróbio, mais lentamente ele se multiplica. Ele tem o menor genoma entre todos os organismos que eu posso cultivar em laboratório numa cultura pura. A desvantagem é que ele demora para se reproduzir. Esta bactéria se reproduz tão lentamente que os resultados de um único experimento levam mais de 1 mês para sair. O tempo se arrasta. A frustração aumenta. Se eles não conseguirem ativar uma célula com o DNA natural, as chances de sucesso com o DNA sintético serão mínimas.
Não seria uma tragédia se tivéssemos um cromossomo sintético completo e não desse para fazer nada com ele? A cientista Carol Lartigue pede permissão para usar uma outra bactéria que estudou na França e que possui um genoma maior. A Mycoplasma mycoides cresce mais rápido. Ela forma colônias lindas que podemos ver facilmente nas placas sem ter que usar um microscópio. Carol quer extrair o DNA natural de uma bactéria, a mycoides, e inseri-lo em uma espécie diferente. Mas nada disso é fácil. Muito bem. Ela passou nada menos que 1 ano arrancando os cabelos, tentando usar todos os métodos que podíamos imaginar. O esforço dela foi impressionante. Ela vinha todos os fins de semana, sábado e domingo. E mesmo assim, não conseguia transplantar um genoma inteiro. Olha, não tem nada funcionando. Absolutamente nada até agora. Quem sabe, talvez isso nem fosse possível. Temos que continuar tentando. Por mais um tempo. Eu tive que convencê-la a dedicar um pouco mais do tempo dela ao trabalho para obter algum resultado. Tínhamos motivos para acreditar que existia uma chance de dar certo, e se não desse, não saberíamos o que fazer. No dia seguinte, tudo se encaixou. E voilá! O genoma foi ativado e tínhamos uma célula de micoides. Pela primeira vez na história da ciência, Carol Lartigue transformou uma espécie em outra. É impressionante. Trocamos o software e, de repente, o software estava construindo seu próprio hardware. As células originais perderam totalmente sua identidade. É o verdadeiro invasor de corpo. O transplante do genoma natural de micoides finalmente dá certo. Mas é apenas um teste antes do experimento real. O objetivo agora é pegar o nosso cromossomo sintético e fazer a mesma coisa com ele e obter a primeira célula viva a partir de um DNA sintético. Craig Venter reúne sua equipe para discutir os próximos passos. Bom, quem é o primeiro? A equipe de síntese levou 2 anos para fazer uma cópia do DNA da menor bactéria do mundo. Para montar o cromossomo sintético completo. Tudo bem. Mas ele não funciona dentro de uma célula. A equipe de transplante consegue inserir DNA natural em uma célula hospedeira, mas apenas usando uma bactéria com um genoma muito maior. Nós tentamos adaptar o genoma de Genitalium 2 vezes e deu errado. É como se Dan tivesse construído um motor de carro, mas Carol só soubesse instalar turbinas a jato. Então, Craig propõe algo que choca seus colegas. Acho que devíamos partir por um cromossomo maior. O que significa voltar à estaca zero, sendo que eles acabaram de investir 2 anos numa tarefa bem menos complexa. O Craig disse, vamos fazer um genoma sintético de Mycoplasma mycoides. 2 vezes maior que o genoma da Genitalium. Quantos genes distintos a mycoides tem a mais do que a Genitalium? São muitos genes, provavelmente Seria umas 2 vezes maior. É, Se Carol só consegue transplantar o genoma da mycoides, Craig diz que é este o DNA sintético que Dan deve fabricar. Era só uma questão de gastar outro $1 milhão para sintetizar o genoma da Mycoplasma mycoides. Mas o Craig não hesitou. Do nada ele disse, pode fazer. Vamos tentar. Bom, é uma possibilidade, não é? Me avisem quando ela estiver debaixo do microscópio. Amanhã? Prefiro trilhar caminhos paralelos e nunca postar tudo em um só jeito de se fazer as coisas, especialmente quando é um objetivo totalmente novo que ninguém jamais alcançou na história. Vai ser muito difícil fazer isso dar certo. Disso eu tenho certeza. Han, eu ando pensando cada vez mais na mycoides. Vamos montar essa sequência do jeito mais rápido possível. Craig Venter e sua equipe passaram mais de 2 anos criando o primeiro DNA bacteriano artificial do mundo. Mas todas as suas tentativas de instalar este DNA sintético numa célula fracassaram. Craig quer partir para o plano B, sintetizar um novo código genético com o dobro do tamanho do que eles acabaram de montar. Os cientistas do laboratório estão hesitantes. Na verdade, foi só depois de meses de um experimento fracassado após o outro que alguém começou a pensar que talvez fosse uma boa ideia tentar uma